superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira, dia 5 de julho, vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho de 2030 anos atrás, mais um pouco, ele ainda não é entendido por nós. Eu digo isso porque nós vemos que naquela época, os santos, os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, eles viam Jesus com pecadores e criticavam. Por que Jesus está com eles? Por que Jesus anda com esse tipo de gente? E Jesus ensina que ele não veio chamar os justos. Os justos, aqueles que seguem a lei, aqueles que buscam Deus, já estão encaminhados, já estão no caminho. Jesus veio ao encontro do filho pródigo, o filho perdido, o filho que se havia desviado. Jesus veio ao encontro da ovelha perdida para resgatar aqueles que estavam longe de Deus, longe da lei, longe da salvação. E hoje nós temos a mesma postura daqueles fariseus, doutores da lei, mestres, sacerdotes, que ficam sentados julgando fulano porque tem pecado, julgando fulano porque fez aquilo, julgando cicrano porque fez aquilo outro. E nós nos colocamos numa postura de deuses, numa postura de alguém que conhece o coração, que sabe do íntimo. Quando entra algum pecador na igreja, nós olhamos de cano de olho, nós julgamos, ficamos reparando no que vai fazer, no que não vai. E nós corremos esse risco de estarmos dentro da igreja como juiz e não como pessoas que necessitam de conversão, que necessitam da graça, que necessitam do auxílio. Muito mais julgar um pecador que entra na igreja, nós somos convidados a louvar a Deus por uma ovelha que estava perdida e está encontrando o caminho de volta. Muito mais do que condenar aquele pecador, nós devemos rezar para que ele encontre Deus, se deixe encontrar por Deus e encontre o caminho da vida, da salvação. Que nós aprendamos a ouvir as palavras de Jesus e realmente entender que o médico não veio para o são, mas para o doente. Ó Senhor, neste dia nós apresentamos ao Senhor as nossas doenças, as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos impede de ouvir a vontade de Deus e segui-la. E pedimos também a graça de compreender a grandiosidade, a imensidão do Teu amor, que não veio para os santos, não veio para os justos, mas veio resgatar aqueles que estavam perdidos. Que nós sejamos no mundo sinal do Teu amor que vai ao encontro,
sinal do teu amor que perdoa, sinal do teu amor que acolhe. Que nós não sejamos juízes hipócritas que condenam o pecado do irmão, mas não olham para o próprio pecado e a própria falta. Que em nossa miséria sejamos curados pelo Senhor e que a miséria do nosso irmão também seja alcançada pela tua misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.